uma voz mansa e delicada fala ao meu coração, voz tão suave, maravilhosa, traz paz e consolação. Ó que voz mansa e delicada que fala ao meu coração. Essa voz doce que eu escuto é a voz do meu Senhor. Ele está vivo, fala comigo, Ele é o meu consolador. Ó que voz mansa e delicada que fala ao meu coração. Uma voz mansa e delicada fala ao meu coração, voz tão suave, maravilhosa, traz paz e consolação. Ó que voz mansa e delicada que fala ao meu coração. Esta voz doce que eu escuto é a voz do meu Senhor. Ele está vivo, fala comigo, Ele é o meu consolador. Ó que voz mansa e delicada que fala ao meu coração. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero ler nessa manhã com você João capítulo 14 e eu vou ler o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Palavra do Senhor para a nossa vida. Os capítulos vão se encaminhando e mais um evangelho a gente vai terminando, ainda faltam alguns capítulos. E eu não sei se você sente isso, mas eu queria transmitir algo que eu sinto. À medida que nós vamos avançando, eu vou percebendo que o meu coração sente um desejo de compromisso com esse evangelho. Eu vou vendo Jesus falar coisas, realizar milagres, manifestar o seu poder, e isso vai atraindo o meu coração a desejar viver algo muito sério, de verdade, com muita intensidade com Jesus. Esse é o Evangelho. Eu acho que há uma grande riqueza da gente fazer essa leitura, ainda que com reflexões muito breves, mas fazer essa leitura capítulo após capítulo, porque há um crescente, né? A gente vai experimentando algo que vai se tornando mais profundo e intenso na nossa vida. E com tudo isso eu quero dizer que depois que a gente conhece Jesus, nós queremos seguir o exemplo de Jesus. Pelo menos essa é a proposta do Evangelho. Não apenas conhecer os fatos,
não apenas saber que Jesus curou, o que ele ensinou, ou uma frase bonita, mas uma vida nova que eu posso ter a partir desse contato com esse conteúdo. Não é algo, o Evangelho não é algo para você saber. O Evangelho é algo para a gente viver. E eu passo a viver à medida que vou sabendo, não é? E eu quero te contar, como sempre tenho feito, uma porção no início do seu dia para que você, ao longo de todo o teu dia, possa experimentar. E existe algo muito poderoso, grandioso, maravilhoso para nós experimentarmos hoje, que se chama Espírito Santo. Não há saudade. Jesus morreu, ressuscitou e não há saudade nos discípulos de Jesus porque simplesmente ele não nos deixou sozinhos, apenas com os relatos, apenas com as memórias do que fora feito, mas ele deixou o Espírito Santo. Eu acho interessante quando o texto dá esse nome de Consolador ao Espírito Santo, porque a gente pode entender consolo de uma maneira muito superficial, não é? Consolo, quando alguém, infelizmente, perto da gente, perde alguém, a gente se aproxima e diz meus sentimentos. Ou a gente dá um tapa nas costas, não é? E fala alguma coisa sem conseguir, talvez, sentir a dor ou interagir com aquela dor, porque de fato, dor é uma coisa incomunicável. Quando você diz que está sentindo dor, eu imagino segundo aquilo que eu entendo de dor, mas eu não consigo sentir a sua dor. Mas existe o Espírito Santo que traz o consolo, porque é capaz de sentir a sua dor e tem remédio. A ação do Espírito Santo é uma ação terapêutica que cura, que liberta, que cuida, que acolhe, que cobre, que renova, que ajusta, que põe em ordem as coisas. Ah, não sei você, mas não dá para viver. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Como num tempo tão difícil quanto o tempo em que nós estamos vivendo, poderemos prescindir da ação do Espírito Santo? Não dá. Eu não posso agir, viver, como se o Senhor não estivesse presente, porque Ele está no meio de nós através do seu Espírito Santo. Isso é um mistério que Ele vai revelando à medida que a gente vai crendo, e assim a gente vai experimentando, sem nunca totalizar essa experiência. E eu sempre digo que essa é a grande bênção de se relacionar com Deus. Todo dia tem uma surpresa, todo dia tem algo novo, todo dia tem algo mais que Ele deseja realizar na nossa vida. Está aí uma boa proposta para esse dia. Você se apegar ao Espírito Santo, permitindo que Ele dê a direção, que Ele traga o conselho, não é? Em outras versões diz o conselheiro. Ele traga o bom conselho, que é tão difícil, né? Às vezes quem mais nos ama e está perto de nós não é capaz de dar um conselho, porque quem sabe o futuro, não é? Ou quem sabe interpretar com detalhes o que nós estamos sentindo. As pessoas podem ter uma noção do que nós estamos vivendo, mas jamais conseguirão interagir na mesma intensidade que o Espírito Santo. Então, eu chego à conclusão que eu preciso muito do Espírito Santo. Nós precisamos muito do Espírito Santo para viver esse dia. Eu faço algumas perguntas para você. Como se manter casado sem o Espírito Santo? Como criar filhos sem o Espírito Santo? Como lidar com pessoas difíceis? Como por vezes temos que lidar por força do trabalho ou, enfim, circunstâncias, não é? que nos fazem, nos conduzem, nos empurram para se relacionar com gente difícil, não é? Como viver num mundo em que uma pessoa se candidata,
não é, a vereador e diz que é a favor da família e faz o que fez com um filho que nem era dele, como a gente viu ontem. Eu sequer quis saber as notícias com detalhes, porque eu falei assim, não, já há muita dor e a gente ainda fica sabendo de maus tratos com crianças, crimes hediondos, absurdos, não é? Coisas assim, indizíveis. A gente não consegue nem pensar que seja possível. Machuca a gente. Ah, mas aí temos que lançar mão de um recurso que se chama Espírito Santo, uma pessoa, não é? Parte integrante da Trindade, quem vai nos assistir, quem vai nos acolher, quem vai cuidar de nós, quem vai nos conduzir não a alienação ou uma fuga, um escape, mas a conseguirmos enfrentar o que precisamos enfrentar. Não estou dizendo que a sua vida é fácil, estou dizendo que você pode contar com a ação do Espírito Santo. Você já sabe tudo isso, imagino. Você já sabe de tudo isso. Porém, aquilo que o Espírito Santo quer fazer hoje é novo. Novas experiências. A condição de retomar projetos, planos. Não é? A condição de ter renovo e aquilo que você não estava conseguindo fazer ontem, você volta hoje. Sabe quando você está lendo um livro, para e tempos depois você volta e a leitura é muito melhor do que da primeira vez. Sabe, você vai tratar de um assunto, você não consegue de jeito nenhum, fica com a sensação de que é impossível, de que há uma barreira ali intransponível. Você vai depois de um certo tempo e aí com o auxílio do Espírito Santo você já consegue e fica maravilhado. Você fica a noite toda pescando, nada pesca, chega no outro dia, há uma direção, lança a rede para o outro lado e você lança e já não consegue mais carregar tantos peixes. É preciso pedir ajuda das pessoas porque é muito peixe, há uma abundância que você não esperava. Existem coisas que a gente não espera e são surpresas negativas, mas quando se trata da parte do Espírito Santo, é sempre algo que agrega, que acolhe, que abençoa, que rega, que refrigera, que cuida, que nos faz crescer, sermos edificados. Amor, alegria, paz, são palavras que podem ser dilatadas, elas podem crescer em nós. De maneira que a gente não precisa ficar somente com a porção que já temos da vida, mas podemos aumentar em amor, em alegria, em paz, manifestando o poder do Senhor através do Espírito Santo. Eu te convido a orar nesse momento para que a gente possa apresentar a nossa vida diante desse Espírito Santo, pedindo que ele tenha livre curso em nós para fazer a obra que jamais conseguiríamos fazer se ficasse somente a nosso cargo. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Nós já sabemos quem é o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, jamais saberemos tudo. Então, Senhor, revela-te a nós através do Teu Espírito Santo, falando mais ao nosso coração. Que possamos compreender mais, que possamos enxergar melhor, que possamos ouvir com mais profundidade. Ó Pai, que haja em nós um coração dilatado para mais amor. Que o nosso coração e mente estejam fechados ao mesmo tempo para tristeza, para angústia, para depressão, para pânico, para ansiedade, para estresse. Que tudo isso sejamos portas fechadas, que as janelas da nossa alma estejam bem fechadas, sem nenhuma fresta aberta, sem nenhum espaço para nos tornarmos vulneráveis, para que o inimigo de nossas almas não encontre vantagem contra nós. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo traga o conselho, o ensino que nos faça viver a obra do Senhor Jesus. Que o Evangelho seja vivido muito mais do que conhecido por nós. Que não seja algo ao nível de nossa cognição, mas o nosso coração exploda e transborde do amor que o Evangelho irrompe no coração daqueles que creem. Somos assim, Pai, somos Teus e desejamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, para todo sempre. Amém? Deus abençoe a todos, Ivaneide, querida, Sandra Regina, Sueli, Lúcia, Xana, Deus abençoe Margarida, Deus abençoe minha querida professora Alessandra Viegas, Deus abençoe Isilda, Lúcia, já falei, Deus abençoe Márcia Campos, Dilva, Deus abençoe Vitinho, Fátima, Deus abençoe Renatinha, Flávio, todos dessa casa, Deus abençoe Gilson, Edileuza, Vânia Guida, acho que já falei, César querido, Deus abençoe muito você, esposa, toda a família, que o nome do Senhor seja glorificado e que o Espírito Santo de Deus, ele possa conduzir as nossas vidas. Hoje é dia, na Terapia de Cristo, a gente fazer culto doméstico. É o culto que eu mais gosto. Gosto muito de estar com vocês. Mas amo muito poder cultuar o Senhor com a minha família. Coisa simples, mas Deus tem agido poderosamente. Eu faço votos que você possa fazer o culto aí com a sua família e Deus te dê graça e bênçãos. Na nossa família nós somos muito carentes da bênção do Senhor também. E aí eu creio que pela fé da gente se juntar e tentar buscar Deus juntos, Deus honra e dá surpresas. O Espírito Santo vai trazer surpresas para a sua casa, para a sua família. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amo vocês, um beijão.